Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quarta-feira, dia 17, Atos 10, 13 a 15. Uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Os judeus traziam consigo a lei divulgada por Moisés, que impedia que eles comessem determinados animais. E Pedro, como bom judeu, mantinha esse costume, até mesmo um mandamento da lei de Moisés, e ele, então, agora está diante de um dilema. O texto é um texto muito conhecido, onde Pedro está na casa de um amigo, também chamado Simão, como ele. Estava na hora do almoço, ele estava aguardando que o almoço fosse servido, e ele tem essa visão de um lençol amarrado pelas quatro pontas, como se fosse uma trouxa de roupa, como nós acostumamos no passado. E dentro dela, vários tipos de animais que os judeus não comiam, animais impuros. E quando vem a ordem para Pedro comer, Pedro imediatamente recusa. E ele diz: eu não vou comer, porque eu nunca comi coisa comum e impura. E a voz, então, lhe diz uma segunda vez: não torne comum e impuro aquilo que Deus purificou. Mas Pedro não sabia, não tinha noção do sentido daquela visão. Até que ele recebe, na casa onde ele estava, alguns homens enviados por um centurião, um comandante de uma turma de 100 soldados, homem romano, e que havia enviado para buscar Pedro, porque ele também, Cornélio, havia tido uma visão, e nessa visão ele é informado para buscar Pedro onde ele estava. Os judeus achavam-se puros e achavam que todos os demais eram impuros. E a visão era exatamente para mostrar que quando Deus purifica, ele purifica qualquer pessoa. É claro que se Pedro não tem aquela visão, ele não iria à casa de Cornélio. Mas aquela visão mostrou para ele que Jesus, que Deus, não era apenas para os judeus, era também para os romanos. Não eram apenas para os servos,
mas eram também para os comandantes. Não era apenas para os pobres, mas era também para os ricos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E ele enviou Jesus para todos, para que todos sejam purificados. Aí sim, Deus purifica, Deus perdoa os pecados e Deus tem comunhão com aquele a quem ele purifica. Quando nós somos purificados pelo poder de Deus, nós não perdemos a nossa condição de humanos. Continuamos falhos, continuamos fracos, continuamos pecadores, mas agora, pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus, purificados por Deus. Se alguém fizer algum comentário sobre o passado negro de uma outra pessoa, tenho certeza que se ela foi purificada por Deus, o seu passado ficou para trás e agora ela é uma nova criatura. Deixe que Deus te purifique. Que esta quarta-feira seja abençoada para todos nós. Amém.